Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é um dia especial. Um momento reservado não por acaso, mas por propósito divino. Há uma razão para você estar aqui agora. Neste instante, o céu se inclina sobre a terra e a presença de Deus deseja te envolver como um abraço silencioso, porém poderoso. Amado irmão, amada irmã, você não chegou até aqui sozinho. Não foi a sua força que te trouxe. Foi o chamado do Altíssimo. O Pai te convida a entrar num lugar de refúgio, de consolo, de transformação. Este é o tempo de deixar que o Espírito Santo toque as áreas mais profundas da sua alma. Talvez você esteja cansado, cansado das batalhas que parecem não ter fim, dos pensamentos que tiram a paz, dos sentimentos que pesam no peito. Talvez você tenha sorrido para o mundo, mas chorado no silêncio da noite. Talvez, mesmo em meio a muitos, você tenha se sentido só. Mas Deus, o Deus que tudo vê, conhece cada lágrima não derramada, cada gemido da alma que ninguém mais ouviu. Ele está aqui não com condenação, mas com cuidado. Não com cobrança, mas com compaixão. Hoje Ele quer falar com você, caminhar com você, renovar você. Vamos, juntos, trilhar uma jornada espiritual profunda, conduzida por 3 colunas de fé: o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 35. Esses salmos não são apenas palavras escritas em papel. São armas espirituais. São escudos para o aflito, pão para o faminto da alma, luz para quem anda em meio à escuridão. O Salmo 91 nos recorda que existe um lugar secreto, um esconderijo sagrado onde as flechas não alcançam, ando mal não penetra. Um lugar onde você pode descansar mesmo em meio ao caos. O Salmo 23 nos lembra que temos um pastor, não qualquer pastor, mas o Senhor. Ele conhece o caminho, cuida de cada detalhe e nunca nos abandona, mesmo quando a noite parece longa demais. E o Salmo 35, ele é o clamor de quem já tentou de tudo e agora entrega nas mãos do justo juiz. É a oração de quem confia que Deus luta as batalhas invisíveis, desarma armadilhas ocultas e age com justiça. Hoje, se você está enfrentando doenças, injustiças, opressões, solidão, perturbações espirituais, ou simplesmente está cansado de fingir que está tudo bem, então permaneça aqui. Esta oração é para você. Deus vai ministrar sobre a sua vida a libertação no nome de Jesus, a cura na presença do Pai, a restauração para os que se achegam com o coração sincero. Então, respire fundo. Feche os olhos se puder. Diga dentro de você: Senhor, fala comigo, porque esta jornada de fé está apenas começando. Glória a Deus. Vamos começar como Salmo 91. Esse salmo é mais do que poesia. É promessa, é escudo e abrigo para os dias difíceis. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que palavra poderosa! Não diz aquele que visita, mas aquele que habita. Deus quer que você more na presença dele, que faça dela sua casa, seu refúgio permanente. Se você tem vivido cercado por incertezas, medos ou ataques que vêm sem explicação, essa é a hora de se posicionar espiritualmente. Deus está dizendo: venha para o meu esconderijo. Aqui você estará seguro. Ele continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É isso que precisamos declarar mesmo quando os ventos sopram forte, mesmo quando as notícias são ruins, mesmo quando o corpo ou a mente estão cansados. Porque Ele promete, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Debaixo das asas de Deus não há pânico, não há confusão, não há escuridão que permaneça. Ali há descanso, a proteção invisível, mas real. Talvez você esteja vivendo um momento de terror noturno, sem conseguir dormir direito, ou acorda no meio da madrugada sentindo um peso no ar. A palavra te diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essas setas são pensamentos negativos, ataques espirituais, palavras lançadas para ferir, mas nenhuma delas prosperará contra você. Quando a sua alma habita no esconderijo do Altíssimo, a promessa continua: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma frase bonita. É um escudo. É uma cobertura divina que separa os que confiam do restante do mundo. E é com essa autoridade espiritual que vamos orar agora, declarando que estamos protegidos, que a nossa casa está cercada pela presença do Senhor, que as palavras malditas voltam ao pó, que toda ansiedade perde o poder. Amém. Coloque a mão sobre o coração agora e diga com sinceridade: Senhor, esconde-me sob tuas asas, porque a oração que brota do fundo da alma é como incenso diante de Deus. Ele ouve, Ele responde, Ele age. A palavra continua dizendo:
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não são apenas belas palavras, é uma realidade espiritual. Há anjos sendo enviados agora por ordem direta do Altíssimo, para guardar teus passos, tua mente, tua casa, tua saúde. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Você pode até estar cercado de dificuldades, mas o Senhor está sustentando você. Ele não permitirá que você caia no abismo da angústia. Você não está à mercê da maldade. Não está sozinho nas ruas escuras da alma. Não está desamparado. Diante da doença, da injustiça, da falta, do medo, você está nas mãos do Deus vivo. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Isso significa que, com o Senhor, você pode vencer o que parecia impossível. Superar traumas, quebrar maldições, reconstruir o que foi destruído. E Deus completa: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Deus te vê. Ele sabe do teu amor. Mesmo que falho, sabe da tua busca. Mesmo que silenciosa, e por isso, ele se move em teu favor. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. O próprio Senhor está garantindo: tua dor, eu estarei contigo. Com esta palavra oramos: Senhor, eu invoco teu nome agora. Tu conheces minhas guerras, minhas fraquezas, meu clamor. Vem, Senhor, livrar-me, esconder-me, restaurar-me. Eu confio que tu estás comigo, mesmo que ninguém entenda minha luta. O Senhor conhece cada detalhe. Glória a Deus. Agora seguimos para o Salmo 23, o Salmo do cuidado, da condução divina. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa afirmação não é baseada no que temos, mas em quem Ele é. O pastor cuida da ovelha em todo o tempo, menos no verão e no inverno, na saúde e na dor, nos montes e nos vales. Se hoje falta paz, se falta direção, se há um vazio que você não consegue preencher, saiba, o pastor está contigo. LSTA, guiando cada passo mesmo quando os teus olhos não veem o caminho. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele quer acalmar a tempestade interna. Ele quer te levar para um lugar de descanso verdadeiro. Refrigera a minha alma. Que palavra! Há momentos em que o corpo continua de pé, mas a alma está esgotada. A mente está sobrecarregada, o coração ferido. É aí que entra o refrigério de Deus. Ele toca onde ninguém alcança. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é pelos nossos méritos, mas pela fidelidade dele. Deus guia. Mesmo quando erramos, Ele redireciona, mesmo quando nos afastamos e mesmo que você esteja no vale mais escuro, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. O medo perde o poder quando entendemos que não estamos sozinhos. A vara e o cajado do Senhor, sua correção e seu consolo, estão presentes para nos sustentar. Amém. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sim, Deus prepara banquetes no meio da guerra. Ele te honra onde tentaram te envergonhar. Ele exalta quando pensavam que você estava acabado. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Esse óleo é unção, é cura, é renovo, é restauração para a mente cansada, para o coração machucado. E o cálice não apenas enche, ele transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não são dias bons apenas, são todos os dias. Mesmo os dias difíceis estão cobertos de misericórdia, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa casa é mais que um templo. É a presença Refki, é onde a alma encontra sentido, direção e descanso. E oramos assim: Senhor, mesmo em meio às incertezas eu escolho confiar. Mesmo diante da escassez eu declaro: nada me faltará. Mesmo no vale eu creio. Tu estás comigo. Guia-me, protege-me, sustenta-me. E que minha vida seja um testemunho da tua fidelidade. Glória a Deus. Agora que o nosso coração foi guiado pelos Salmos 91 e 23, mergulharemos no clamor do Salmo 35, um salmo forte, uma oração de confronto, uma súplica feita por alguém que conhece a dor da injustiça, que sente na pele o peso de ser perseguido sem razão, de lutar batalhas que parecem maiores do que suas forças. Contende, Senhor, com aqueles que contendem. Comigo, combate contra os que me combatem. Essa não é apenas uma frase de dor. É um chamado por socorro. Um pedido para que o céu intervenha em lutas que não conseguimos vencer com as próprias mãos. Você já se sentiu assim? Lutando contra palavras que te machucaram? Sentindo-se injustiçado, injustiçada por algo que não fez? Vendo pessoas se afastarem sem explicação? Ou enfrentando resistências que surgem do nada? O Salmo 35 é para esses
Esses momentos, ele nos lembra que há um Deus que vê o que os olhos humanos não veem. Um Deus que não se cala diante das calúnias, que não ignora as tramas escondidas, que age com justiça quando tudo parece desequilibrado. Pega do escudo e do pavês, e levanta-te e me ajuda. Tira da lanca e obstrui o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma. Eu sou a tua salvação. Que confiança em um Deus que luta por nós. Quando você não tem mais argumentos. Quando a sua voz não é ouvida. Quando você tenta explicar e mesmo assim te julgam. Quando você é alvo de inveja, de malícia, de injustiça. Saiba, Senhor é teu defensor. Ele mesmo diz à tua alma: eu sou a tua salvação. Essa voz acalma o coração. Essa promessa nos lembra que não estamos entregues à sorte, mas amparados por um Deus justo, que age no tempo certo, da maneira certa, com autoridade divina. Amém. Quantas vezes o inimigo tenta usar pessoas próximas para ferir? Quantas vezes você sentiu que estava sendo acusado por coisas que não cometeu? Quantas vezes se calou diante de mentiras, esperando que Deus agisse? O Salmo 35 segue com palavras que retratam essa dor. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e enverguem-se os que contra mim intentam o mal. Não é um desejo de vingança, mas um clamor por justiça. É um pedido para que Deus revele a verdade, para que Ele exponha o que está oculto, para que os inimigos espirituais sejam derrotados. Sê como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os persiga. Sim, Deus envia seus anjos para lutar. Anjos com espadas de luz, que desfazem laços, que destroem armadilhas, que anulam as estratégias do mal. Seja tenebroso e escorregadio o seu caminho, e o anjo do Senhor os persiga. Essa imagem revela que o caminho do mal não prosperará, que o Senhor confunde os que tramam nas sombras, que Ele desarma os que agem com crueldade e Davi continua, pois sem causa me armaram ocultamente um laço, sem razão cavaram uma cova. Para a minha alma. Você já percebeu situações que pareciam armadas para te prejudicar? Já se sentiu como se tudo estivesse se voltando contra você de forma inexplicável? Há um nome para isso, guerra spiritual. E há um refúgio para isso, o Senhor dos Exércitos. Ele é aquele que transforma covas em degraus, que faz do injustiçado um testemunho vivo de vitória, que tira a pedra da humilhação e a transforma em coroa de honra. Glória a Deus. Oráculo do Salmo 35 continua a nos envolver como um clamor legítimo, cheio de verdade e fé. Sobrevenha-lhes de improviso a destruição, e prenda-os o laço. Que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição. Sim, Deus é justo, Ele reverte planos malignos. Aquilo que foi preparado para te derrubar, cairá sobre quem armou. A cova que cavaram será para eles mesmos. E a alma de quem confia descansa. E a minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. Mesmo em meio à batalha, a alma que confia encontra alegria. Não porque tudo já mudou, mas porque a presença de Deus sustenta. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele não se cala diante da opressão. Ele não ignora o clamor dos pequenos, dos que não têm influência, dos que não têm força. Ele age. E quando age, nenhum plano do inimigo prevalece. Talvez você tenha sentido que estava em desvantagem, que as palavras contra você eram mais fortes, que os recursos faltaram, que os apoios sumiram. Mas Deus não precisa de número, de status ou de cenário favorável para agir. Ele é Deus. E quando Ele decide intervir, ninguém pode impedir. Amém. Em meio à oração do Salmo 35, percebemos que não é apenas uma súplica por proteção, mas também um grito por dignidade. Davi diz: levantam-se testemunhas maliciosas, interrogam-me sobre coisas que eu ignoro. Torno-me o mal pelo bem, causando tristeza à minha alma. Quem já foi injustiçado sente a profundidade dessas palavras. Quando você age com amor, com verdade, e mesmo assim é mal interpretado. Quando fazem suposições sobre você sem nem te conhecer de verdade. Talvez você tenha vivido algo assim. Talvez ainda esteja vivendo. Mas escute, Deus está vendo tudo. Cada atitude, cada palavra dita em segredo, cada olhar falso, cada armadilha disfarçada de gentileza, Deus vê. E Ele é justo. Mesmo que ninguém mais entenda, mesmo que as explicações se percam, Deus está trabalhando. E Ele trará à luz tudo o que precisa ser revelado. Davi continua: mas, quanto a mim, estando eles enfermos, vestiu-me de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e orava de cabeça sobre o peito. Mesmo diante da maldade, Davi intercede por seus inimigos. Isso é maturidade espiritual. Isso é confiar que o juiz é Deus. E você que tem mantido seu coração limpo mesmo sendo atacado, saiba,
Deus honra isso. A sua integridade não é em vão. O seu silêncio está sendo registrado. A sua fé está movendo o trono de Deus. Glória a Deus. O Salmo 35 nos ensina que há momentos em que o silêncio é a nossa maior força. Momentos em que nos calamos diante das afrontas e deixamos que Deus fale por nós. Mas quando tropeçaram, eu me regozijei. Davi pergunta, como quem reflete o próprio coração. Não, eu me entristeci. Isso é espiritualidade verdadeira. Não desejar o mal, mesmo quando fomos feridos. Talvez você tenha passado por perdas, traições, decepções, e mesmo assim escolheu não guardar rancor. Escolheu orar em vez de amaldiçoar, de revidar. Isso tem valor diante de Deus e é por isso que Ele te defende. É por isso que Ele se levanta a teu favor. Davi finaliza esse trecho dizendo, Senhor, até quando verás isto? Livra a minha alma das suas violências e a minha vida dos leões. Que oração sincera, que papelo forte. Se você sente que está em meio a leões, em meio a pressões que ameaçam sua paz, sua casa, sua mente, essa oração é para você. Ore assim comigo, Senhor, Tu conheces tudo o que enfrento. Tu vês as batalhas que ninguém vê. Tu sabes. Das pressões, dos medos, das dores silenciosas, livre-me. Salve-me e entra nas áreas que eu não consigo mais lidar. Entra com poder e transforma. Eu confio em Ti, meu Deus, espero em Ti. Amém. Há algo profundo no Salmo 35 que nos convida à reflexão sobre o coração ferido e a resposta do céu diante da dor calada. Davi continua a clamar e exclama. Encontramos palavras que também se encaixam em muitas das nossas experiências. Eu te louvarei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Mesmo diante da angústia, Davi já antecipa o louvor. Mesmo perseguido, ele declara, eu vou te adorar. Talvez hoje você esteja cercado de silêncio. Talvez sua dor não seja compreendida por ninguém. Mas Deus já te vê celebrando a vitória antes que ela chegue. Ele já te vê adorando entre muitos, proclamando que só o Senhor foi capaz de fazer o impossível. Não se alegrem sobre mim os que são meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos os que me odeiam sem causa. Quantas vezes enfrentamos opositores ocultos, gente que nos rejeita, sem nem saber quem somos, pessoas que alimentam ódio sem motivo aparente, mas Deus não permite que esse olhar altivo permaneça impune. Ele vê, pois não falam de paz. Antes projetam enganos contra os quietos da terra. Você, que tem buscado paz, que tem se esforçado para não revidar, que tem mantido o silêncio mesmo diante da provocação. Deus está vendo sua postura, e Ele mesmo se encarrega de te justificar. Abrem a boca contra mim e dizem, os nossos olhos ouviram mentiras, fofocas, acusações injustas, situações que nos ferem profundamente. Mas Davi responde ao céu com um apelo firme. Tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Simdeias, vê tudo e não se cala para sempre. Ele entra com juízo e justiça no tempo certo. Glória a Deus. É nos momentos de maior fragilidade que o Espírito Santo se aproxima de forma mais intensa. Quando as forças parecem se esgotar, é aí que a graça se revela em sua plenitude. E essa parte do Salmo 35 traz um clamor que muitos de nós já fizemos em silêncio. Desperta e acorda para o meu julgamento, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. O salmista reconhece que por mais que pareça haver demora, Deus jamais se ausenta. Você já orou assim? Clame por justiça enquanto sentia que o céu estava em silêncio? Mas hoje, o Espírito do Senhor te diz, eu estou aqui. Eu não falhei com você. Estou apenas te preparando para viver algo maior. Davi continua, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu. E não se alegrem eles sobre mim. Não é uma justiça humana. Não é vingança. É a justiça divina, menos aquela que restaura, exalta, protege e nos cobre com honra. Não digam em seu coração, cumprido está o nosso desejo. Não digam, nós o havemos derrotado. Deus não permitirá que as vozes contrárias triunfem sobre sua vida. Aqueles que esperavam tua queda, verão o Senhor te levantar. Aqueles que te julgaram, verão a graça te cobrir. Envergonhem-se e confundam-se. Há uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e confusão os que se engrandecem contra mim. Sim, aquele que se gloria na injustiça será desmascarado pelo Deus da verdade. E você, amado, amada, será erguido diante dos olhos de todos, não para se vingar, mas para testemunhar o poder de Deus. Amém. Essa parte do Salmo nos leva ao coração de quem sofreu, mas escolheu confiar. Davi encerra o clamor com uma declaração de fé e esperança. Mesmo em meio à dor, cantem e alegrem-se os que amam a minha. E digam sempre, engrandecido seja o Senhor,
que se deleita na prosperidade do seu servo. Veja que palavra profunda. Deus se alegra quando você prospera. A prosperidade de um servo fiel não é apenas financeira, menos é emocional, espiritual, familiar. É uma vida equilibrada, restaurada, sustentada por Ele, e o salmista completa: e a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Mesmo diante da perseguição, Davi termina com louvor. Ele escolhe adorar, escolhe exaltar o Deus que peleja, que defende, que o justifica. E essa é a mesma escolha que o céu te convida a fazer hoje. Você pode escolher guardar mágoa, ou pode escolher louvar. Você pode escolher murmurar, ou pode declarar: engrandecido seja o Senhor. E quando você faz isso, o mundo espiritual se move. Quando o louvor nasce da dor, ele carrega um peso de glória que abala as estruturas das trevas. Quando você adora mesmo cansado, o céu desce até onde você está. Ore agora, com o coração rendido: Senhor, mesmo sem entender tudo, eu escolho te louvar. Eu engrandeço o teu nome não pelo que vejo, mas pelo que creio. A tua justiça me basta. O teu cuidado é suficiente. Eu sou teu e sei que estás cuidando de mim. Glória a Deus. Depois de orar os 3 salmos, o 91, o 23 e o 35 menos algo começa a se transformar dentro de nós. Essas palavras não são apenas declarações antigas, são realidades eternas. Elas renovam, sustentam, fortalecem e preparam o espírito para viver dias diferentes. Você que chegou até aqui, talvez esteja sentindo agora algo diferente. Talvez seja paz, talvez alívio, talvez esperança. Isso é a presença de Deus. É o sopro do Espírito Santo tocando áreas que estavam dormentes. É como se depois de uma tempestade longa, o céu começasse a clarear novamente. E mesmo que por fora nada tenha mudado ainda, por dentro você já sabe: algo começou a acontecer. Você não está mais sozinho. Não está mais desprotegido. Você foi revestido pela palavra. Foi renovado pelo consolo do pastor. Foi coberto pela justiça divina. Agora, podemos declarar: eu creio que o Senhor já está agindo. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. Mesmo que as circunstâncias pareçam as mesmas. A fé é a certeza de que o invisível está sendo moldado pelo poder de Deus. Diga comigo: Senhor, eu recebo essa paz. Eu acolho essa presença. Eu descanso em Ti. Tu és o meu esconderijo, o meu pastor e o meu juiz fiel. A Ti entrego minha alma. Amém. Amém. Antes de encerrarmos essa etapa da oração, vamos consagrar tudo o que foi feito. Vamos selar este momento com palavras de rendição total. Porque quando a alma se entrega por inteiro, o céu responde com plenitude. Feche os olhos agora, se puder. Respire fundo, sinta esse silêncio sagrado. É o Espírito de Deus pairando sobre você. É o Pai se aproximando mais uma vez. Ore assim comigo. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti tudo o que sou, meus pensamentos, meus medos, meus pecados, minhas falhas, meus sonhos, meu passado, presente e futuro. Não quero mais caminhar com o coração dividido. Quero estar por inteiro em Tuas mãos. Cura as feridas que eu escondi. Restaura a esperança que o tempo tentou apagar. Quebra as correntes que ainda me prendem ao que já passou. Renova minha mente, fortalece minha fé, sustenta meus passos. Se houver algo em mim que ainda precisa ser limpo, purifica. Se houver áreas que ainda resistem à Tua presença, transforma. Eu me consagro por inteiro, porque creio que só em Ti está a verdadeira vida. E ao dizer isso com sinceridade, saiba, o céu se move, porque um coração quebrantado, Deus jamais despreza. E quando Ele encontra rendição, Ele libera favor, glória a Deus. Agora que o coração já foi aquecido pela presença do Senhor, é hora de continuar nesse caminho de entrega e consagração. Cada palavra orada, cada salmo declarado, abriu portas espirituais. E é nesse ambiente de fé que Deus começa a trabalhar de forma ainda mais profunda. Talvez você tenha guardado mágoas por muito tempo. Talvez tenha vivido feridas antigas que ninguém mais conhece. Ou talvez esteja carregando pesos que nem são seus, mas que a vida colocou sobre seus ombros. Mas há um convite sendo feito hoje. Deixe tudo aos pés do Senhor. Não leve adiante o que Ele quer curar agora. Não esconda dele aquilo que Ele quer transformar. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa saber como as coisas vão se resolver. Deus só quer que você confie, que você descanse. Quivoca deg, eu me rendo. A oração continua. Senhor, eu reconheço que sou limitado, que há dores que não consigo mais esconder, que há lutas que me enfraqueceram. Mas eu também reconheço que Tu és poderoso para restaurar todas as coisas. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda a soltar o que me prende, a deixar para trás o que já não edifica. Me ensina a confiar, mesmo sem ver. A descansar mesmo em meio ao caos, porque eu sei que em Ti está a minha esperança. Enquanto você ora assim, o Espírito Santo trabalha em áreas que você nem imagina.
Ele visita o inconsciente, toca as raízes da alma, vai até os porões escondidos do coração, limpando, sarando, renovando. Você está em processo de cura, em processo de libertação. Não ignore esse mover. Permaneça. Sinta. Receba. Porque quem ora com sinceridade jamais volta vazio. Amém. A vida espiritual é uma jornada, às vezes feita de altos e baixos, de dias de fé inabalável e outros de incertezas silenciosas. Mas mesmo nos dias em que você não sente nada, Deus continua sendo Deus. Ele continua ali, constante, firme, fiel. É importante lembrar que a presença dele não depende da sua sensibilidade. Depende da fidelidade dele e ele é fiel. Então, mesmo que você diga, hoje eu não senti nada, mesmo que o coração esteja frio ou distante, mesmo que os pensamentos estejam confusos ou os sentimentos desconectados, saiba, Deus está perto. E mais do que isso, Ele quer restaurar o que o tempo desgastou. Ele quer reaquecer o que esfriou, reacender a chama que um dia já queimou com intensidade. Ore assim comigo agora. Senhor, eu me aproximo de Ti mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir o que gostaria, mesmo com o coração machucado, porque eu creio que Tu és real e que a Tua presença não depende do que eu sinto, mas da Tua graça que me sustenta. Renova-me, Pai. Reacende em mim o primeiro amor. Tira as distrações, os ruídos, os pesos desnecessários. Quero voltar a Te ouvir com clareza. Quero sentir Tua paz de novo. Quero me render por inteiro, sem reservas. Essa oração simples, porém verdadeira, pode se tornar um divisor de águas em sua vida espiritual. Deus honra a sinceridade. Deus responde à autenticidade. Ele conhece cada falha, mas Ele também viu o desejo de mudança, o clamor que vem da alma cansada. E quando Ele vê isso, Ele se move com amor. Glória a Deus. À medida que a oração continua, é natural que surjam memórias, sentimentos, lembranças que pareciam adormecidas. Deus está vasculhando áreas internas, está mexendo em lugares esquecidos. Mas não é para te machucar, é para te curar. Talvez você tenha passado por situações que deixou para lá, apenas por não saber como lidar. Talvez você tenha engolido palavras, silenciado horas, caminhado como se nada tivesse acontecido. Mas, agora o Espírito Santo está trazendo tudo à tona para transformar, não para punir. Ele quer limpar as águas turvas da alma. Ele quer restaurar aquilo que parecia perdido. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Diante do 10, você pode ser quem é, sem máscaras, sem discursos. Sou Volca e Eloar e assim agora, Senhor. Eu te entrego as partes de mim que ainda estão feridas, os cantos escuros do meu coração, as mágoas que eu escondi até de mim mesmo, as perdas que nunca consegui aceitar, as palavras que me feriram e ainda ecoam dentro de mim. Limpa-me. Senhor, entra com Tua luz onde ainda há sombras. Cura-me, de dentro para fora. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a soltar o passado. Me dá liberdade emocional, me dá leveza na alma. Esse tipo de oração move o céu, porque ela parte do quebrantamento, e Deus sempre responde ao coração contrito. Você está sendo restaurado. E o que Deus está fazendo ninguém poderá desfazer. Amém? O processo de restauração espiritual também envolve a mente. Muitas vezes os pensamentos se tornam uma prisão, ideias repetitivas, preocupações constantes, vozes internas que só sabem criticar, culpar, acusar. Mas Deus quer libertar também a sua mente, porque quando a mente é liberta, o corpo descansa e o coração volta a sonhar. Você não foi criado para viver atormentado, não foi criado para andar em círculos mentais, foi criado para ter paz. E essa paz começa dentro da mente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Diz o livro de Isaías, e essa é a promessa que você pode tomar posse agora. Ore comigo, Senhor. Eu consagro minha mente a Ti. Tira os pensamentos confusos. Quebra os ciclos de medo, de culpa, de insegurança. Cala as vozes que me acusam. E abre meus ouvidos para ouvir Tua verdade. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Quero ver a vida com esperança. Quero me lembrar das promessas e não das falhas. Quero renovar meu entendimento segundo a Tua palavra. A mente transformada muda a vida inteira. E quando a mente se alinha com o céu, o coração encontra repouso. Deus está alinhando pensamentos, dissipando névoas internas e trazendo clareza. espiritual.g Gloria a Deus. Chegamos até aqui. E a jornada ainda continua. Mas antes de avançarmos, é importante parar um instante e simplesmente agradecer. A gratidão é como uma chave. Ela destrava bênçãos. Ela move o mundo espiritual. Ela nos posiciona no lugar certo diante de Deus. Mesmo que nem tudo esteja resolvido ainda, mesmo que ainda haja dúvidas ou dores,
Sempre há algo a agradecer. Sempre há motivos para louvar. Agradeça pela vida, pelo fôlego, pela oportunidade de recomeçar, pela presença do Espírito Santo neste momento, pela certeza de que Deus está agindo mesmo que invisivelmente. Ore comigo, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me alcançar mais uma vez, por me envolver com tua paz, por renovar minha esperança, por me mostrar que há saída, que há resposta, que há amor. Eu te louvo pelo que já foi feito e pelo que ainda está por vir. Louvo mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo, porque confio em ti, porque sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E ao expressar essa gratidão, perceba, o peso começa a sair, a alma fica mais leve, a mente mais clara, o espírito mais firme. Deus se alegra com um coração grato, e Ele está recebendo cada palavra que sai dos seus lábios. Amém. Agora que a gratidão nos levou a um novo nível espiritual, é hora de consagrar também aquilo que nos cerca. Nossa casa, nossa família, nosso ambiente. Porque, muitas vezes, as batalhas que enfrentamos não vêm de dentro, mas do que está ao nosso redor. Há lares onde o ambiente pesa, onde a paz parece ter ido embora há muito tempo, onde os conflitos se repetem, a desunião cresce e a presença de Deus parece distante. Mas isso pode mudar agora. Deus não quer apenas visitar a sua casa, Ele quer habitar nela. E quando Ele entra, tudo muda. A confusão cede lugar à ordem, o barulho se cala diante da presença, o medo sai e a paz entra. Ore comigo agora, consagrando seu lar. Senhor, eu te convido a entrar na minha casa, não só fisicamente, mas espiritualmente. Que a tua presença preencha cada ambiente, que as paredes sejam lavadas pelo teu espírito, que cada cômodo seja invadido pela tua paz. Se há opressão, que caia por terra. Se há contenda, que seja silenciada. Se há frieza espiritual, que seja substituída por fervor. Que os anjos do Senhor façam morada aqui. Que este lugar seja um refúgio para minha alma e minha família. Talvez você more sozinho. Talvez esteja em um lar onde ninguém crê como... Talvez o ambiente esteja carregado de lembranças ruins, de palavras duras, de dores antigas. Mas Deus é especialista em restaurar lares. E o primeiro passo é abrir a porta espiritual para que Ele entre. Hoje é o dia de declarar: Senhor, toma minha casa. Reina aqui, habita aqui. Glória a Deus, a casa consagrada é o início. Agora vamos mais fundo. Vamos clamar pela família, pelos relacionamentos, pelos vínculos que o tempo, os erros ou o inimigo tentaram destruir. Talvez você olhe para sua família e veja distância, frieza, mágoas, ou talvez você se sinta sozinho mesmo cercado de parentes. Ou ainda talvez haja brigas constantes, falta de perdão, ciclos que se repetem há gerações. Mas Deus tem poder para restaurar, para reconciliar. Ore assim comigo. Senhor, eu te apresento minha família. Cada membro, cada coração, cada história. Toma nas tuas mãos o meu lar. Toma os que estão perto e os que estão longe, os que estão firmes na fé e os que se perderam pelo caminho. Eu oro pelos relacionamentos quebrados, pelas mágoas não resolvidas, pelas conversas que nunca aconteceram, pelas feridas que ainda sangram em silêncio. Entra, Senhor, e reconstrói. Onde houve abandono, traz acolhimento. Onde houve traição, traz perdão. Onde houve gritos, traz mansidão. Onde houve indiferença, traz amor de novo. Talvez você esteja orando por alguém há anos. Talvez tenha desistido de acreditar que esse parente pode mudar. Mas Deus não desistiu. E se você está intercedendo, já há um mover acontecendo. A intercessão de um justo pode mudar o destino de uma casa. Continue orando, continue crendo. Continue amando. Amém? Vamos agora apresentar diante de Deus áreas específicas da nossa vida que precisam de cura. Não apenas o físico, mas o emocional, a alma, o íntimo, porque há feridas que os exames não mostram, mas que doem todos os dias. Há dores que ninguém vê, mas que roubam o sono. Há traumas do passado que ainda ecoam no presente. E há marcas invisíveis que nos fazem reagir com medo, insegurança, raiva ou desconfiança. Mas há cura para isso, a restauração disponível. O Espírito Santo é especialista em tocar onde ninguém mais pode tocar. Ore comigo agora, Senhor. Eu te apresento minhas dores emocionais, as palavras que me feriram, as ausências que me machucaram, as experiências que deixaram cicatrizes. Cura, Senhor, minha história. Restaura meu coração. Lava minha memória. Eu não quero viver preso ao que passou. Não quero mais reagir. Por medo, por defesa, por trauma. Quero ser livre. Livre para amar, para confiar, para recomeçar. Cura minhas emoções, Senhor. Toca nas lembranças dolorosas e transforma em testemunho.
Tira o peso da culpa, da rejeição, do abandono. Ensina-me a ver minha história com teus olhos. Dá-me identidade restaurada, alma curada e coração novo. Essa oração, se feita com verdade, inicia um processo profundo. A cura não acontece sempre de uma vez, mas começa aqui agora. E cada passo dado em fé atrai a presença que liberta a glória. Há dias com o coração já entregue, com a alma sendo curada. Agora é o momento de entregar também os sonhos, aqueles que foram deixados de lado, que pareciam grandes demais para você, aqueles que o tempo, a idade, as circunstâncias ou as palavras de outros tentaram apagar. Sonhar é um ato de fé, e apresentar seus sonhos a Deus é um ato de confiança. Talvez você tenha parado de sonhar, talvez esteja sobrevivendo em vez de viver. Mas hoje Deus te diz: volte a sonhar, volte a acreditar. Eu ainda escrevo novas histórias. Ore assim comigo: Senhor, eu te entrego meus sonhos, aqueles que um dia me fizeram sorrir, aqueles que pareciam distantes, aqueles que eu deixei para trás. Restaura, Senhor, a minha capacidade de crer no impossível. Me ajuda a enxergar além das circunstâncias, a planejar com sabedoria, a caminhar com esperança. Se meus sonhos estiverem fora da tua vontade, redireciona. Mas se forem teus, fortalece-me para alcançá-los. Eu te entrego cada projeto, cada desejo guardado no coração. Me ensina a não desistir cedo demais, a confiar no teu tempo, a entender que os nãos de hoje podem ser livramentos e que os aindas não fazem parte da preparação. Deus está visitando sonhos esquecidos, está soprando vida sobre projetos engavetados, está reanimando o espírito para caminhar com propósito, porque não é tarde, não é o fim, ainda há muito por vir. Amém. Por fim, neste bloco da oração, vamos entregar ao Senhor uma das áreas mais sensíveis da vida. As decisões. Muitas vezes os erros que mais nos marcaram foram frutos de escolhas precipitadas, de caminhos seguidos sem paz, de conselhos ouvidos sem discernimento. Mas hoje você pode decidir de forma diferente. Com sabedoria, com calma, com direção divina. Deus não quer que você ande no escuro. Ele quer ser a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Ele quer te guiar, te conduzir, te mostrar o tempo certo de cada coisa. Ore comigo: Senhor, eu te apresento as decisões que preciso tomar, as escolhas que pesam em meu coração, as dúvidas que me cercam, os caminhos que parecem bons, mas não sei se são teus. Me dá discernimento espiritual. Me ajuda a não ser guiado pelo medo, nem pela ansiedade. Me ensina a esperar, a ouvir tua voz, a identificar teus sinais. Fecha as portas erradas, mesmo que pareçam boas, e abre as portas certas, mesmo que pareçam distantes. Eu te dou autoridade sobre meus passos. Conduz-me, Senhor, mostra o caminho. E-C-E-U-O-R-R, que tua graça me alcance. Que tua mão me puxe de volta, que eu nunca me perca de ti. Essa oração é um escudo para os próximos passos. E a resposta virá no tempo certo, com a paz que confirma, com a sabedoria que direciona a glória a dias, agora que consagramos as decisões e entregamos os sonhos ao Senhor. É importante lembrar que viver pela fé nem sempre é fácil. Muitas vezes, mesmo crendo, nos sentimos fracos, mesmo confiando, nos sentimos cansados, mesmo orando, nos sentimos sem forças para continuar. Está tudo bem, porque Deus não exige de nós uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas se move quando o coração é verdadeiro. Talvez você esteja passando por esse momento agora, sentindo que a fé está fraca, que o ânimo está baixo, que a esperança está se apagando. Mas hoje, o Espírito Santo te diz: a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é sobre o quanto você consegue resistir, é sobre o quanto você confia mesmo quando não entende. Ore assim agora: Senhor, eu me sinto cansado. Há dias em que não sei mais como seguir, mas eu me recuso a parar. Mesmo fraco, eu sigo. Mesmo sem entender, eu continuo, porque sei que a tua graça me basta. Renova minhas forças, Senhor, como as da águia. Me faz correr sem me cansar, caminhar sem me fatigar. Mesmo em meio ao deserto, me faz florescer. Mesmo com o vento contrário, me faz permanecer. E quando eu não conseguir orar, que o teu Espírito interceda por mim. Quando eu não tiver palavras, que o meu silêncio chegue ao teu coração, como um clamor. Deus conhece cada detalhe da tua luta. E Ele está contigo mesmo quando você pensa que está sozinho. Amém. É preciso também falar da ansiedade, porque ela tem roubado a paz de muita gente. Ela entra devagar, com pensamentos repetitivos, com inquietações, com aquela sensação de que algo está sempre errado, e quando menos se percebe, ela domina. Mas hoje, Deus quer quebrar o ciclo da ansiedade. Ele quer ensinar você a viver um dia de cada vez, confiando de verdade que Ele está no controle. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Isso não é um convite para ignorar os problemas. É um chamado para descansar. Para confiar que o amanhã não precisa ser temido quando Deus já está lá. Ore assim: Senhor, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, cada pensamento que não me deixa dormir, cada peso que tenho carregado sozinho, cada futuro que tenho tentado controlar. Me ajuda a viver o hoje, a aproveitar o agora, a descansar em Ti, a não me afogar em suposições, nem me perder nas pressões. Eu escolho confiar mesmo sem entender. Sei que tens cuidado de mim, mesmo quando não percebo, mesmo quando tudo parece desordenado. Sei que estás trabalhando em meu favor. Essa oração tem poder para quebrar correntes mentais. Ícona. Você entrega de verdade, Deus assume o controle. Glória a Deus. Outro inimigo silencioso que muitos enfrentam é o medo. Medo do failure, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente, medo de que tudo dê errado, medo de que, no final, não vale a pena. Mas a palavra diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Deus quer lançar fora todo o medo que te paralisa. Porque onde há medo, há prisão. Mas onde há fé, há liberdade. Talvez você viva com medo de perder alguém, ou com medo de não conseguir sustentar sua casa, ou medo de ficar sozinho, ou medo de não dar conta do que a vida exige. Hoje, o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Ore comigo, Senhor, eu te apresento todos os meus medos, os que eu falo e os que eu escondo, os que são justificáveis e os que nem fazem sentido, mas me prendem. Eu não quero viver acorrentado pelo medo. Quero ser livre. Quero confiar no teu amor, que lança fora todo o temor. Quero caminhar com coragem, mesmo tremendo por dentro. Me fortalece, Pai. Me dá paz em meio ao desconhecido. Me lembra que tu estás comigo e que isso é suficiente. Essa oração ativa o poder da coragem vinda do alto, porque Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Amém. Há também outro sentimento que aprisiona a alma: a culpa. Culpa pelo que fez, culpa pelo que não fez, culpa por escolhas erradas, por palavras duras, por decisões impensadas. Mas a culpa, quando permanece além do arrependimento, se torna prisão. E Deus não quer você preso, Ele quer você livre. Livre pela graça, pelo perdão, pela nova chance que Ele oferece todos os dias. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que aconteceu, não importa o quão longe você foi, o sangue de Jesus é suficiente para limpar, restaurar, renovar. Ore assim comigo: Senhor, eu confesso minhas falhas, reconheço meus erros e me arrependo de coração. Eu não quero carregar culpa, quero viver perdão. Perdoa-me, Pai. Lava minha alma, apaga as marcas do passado, restaura o que foi quebrado, me dá um novo começo. Me ensina a perdoar a mim mesmo, a não viver preso ao que já foi, a olhar para frente com esperança, porque a tua graça é maior que meus pecados. Essa oração quebra o peso da condenação e libera um novo ciclo de vida com leveza, verdade e paz. Glória a Deus. Chegamos a um ponto especial dessa jornada espiritual. Foram dias de clamor, de cura, de entrega, e agora é tempo de declarar vitória, porque mesmo que você ainda não veja, Deus já está agindo. Mesmo que nada tenha mudado por fora, algo já mudou por dentro. E tudo que é transformado na alma se manifesta no tempo certo na vida. É tempo de declarar com autoridade: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não porque você é forte, mas porque o Deus que te sustenta é invencível. Ore assim comigo: Senhor, eu declaro que sou teu, que estou protegido, que estou sendo transformado, que a tua palavra está viva dentro de mim. Declaro que minha casa é abençoada, que meus caminhos estão sendo alinhados, que o impossível já está sendo preparado. Mesmo que o mundo diga o contrário, eu me firmo em ti, porque sei que o teu plano é maior que tudo que posso entender, e que o teu tempo é perfeito. Com essa declaração, você sela tudo o que foi orado até aqui. Você ativa o mundo espiritual em seu favor, e deixa claro para o céu e para o inferno que você pertence ao Deus vivo. Amém. Agora que você declarou sua vitória em Cristo, é tempo de consagrar o futuro, porque o amanhã muitas vezes carrega incertezas, medos, preocupações com o que virá. Mas o Deus que esteve contigo no passado, que te sustentou até aqui, é o mesmo que já está preparando o teu amanhã. Você não precisa temer o que virá. Você não precisa controlar tudo, nem antecipar todos os cenários. O que você precisa é confiar. Confiar que, mesmo que o caminho pareça incerto, Deus está à frente. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ore assim comigo: Senhor, eu consagro a ti o meu futuro. Cada dia que ainda não vivi,
cada plano que ainda não saiu do papel, cada desafio que eu ainda não conheço. Eu te entrego os meus próximos passos, os caminhos que precisarei trilhar, as decisões que terei que tomar, os sonhos que quero alcançar. Que tudo esteja alinhado com a tua vontade. E se por acaso eu me perder em algum momento, que o teu Espírito me traga de volta. Que eu não confie no meu próprio entendimento, mas na tua voz. Que eu ande por fé e não por vista. Deus já está cuidando do que ainda nem aconteceu. Enquanto você ora, Ele desenha caminhos, prepara encontros, fecha portas erradas e abre as certas. Glória a Deus. É tempo de declarar bênção sobre a sua vida espiritual. Porque não basta apenas pedir, clamar, agradecer. Também é necessário alimentar a fé, buscar comunhão, permanecer no Senhor, mesmo quando a emoção esfria, mesmo quando os ventos sopram ao contrário. A vida espiritual não é feita de momentos, né? É uma jornada diária de comunhão, entrega e fé, e Deus está te chamando para aprofundar esse relacionamento, para ir além da superfície, para conhecê-lo de verdade. A palavra diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ore assim comigo: Senhor, eu não quero apenas momentos contigo, quero uma vida contigo. Quero viver em comunhão. Intimidade, quero te conhecer além das bênçãos. Quero te amar acima das respostas. Desperta em mim fome pela tua presença, sede pela tua palavra, desejo de oração, alegria na adoração. Que o meu espírito seja renovado todos os dias. Que o meu coração te busque com sinceridade. Não quero ser movido apenas pela necessidade. Quero ser movido pelo amor, pela devoção, pela certeza de que o Senhor é a minha fonte. Essa oração renova o espírito. Ela reposiciona o coração. Ela cria raízes profundas na fé. Amém. Depois de fortalecer sua vida espiritual, é hora de declarar restauração em tudo que foi perdido. Porque muitos que chegam até aqui trazem consigo histórias de perdas. Perdas financeiras, relacionamentos quebrados, oportunidades que escaparam, saúde abalada. Mas Deus é Deus de restauração. Ele não apenas consola pelo que passou. Ele pode restituir aquilo que o inimigo tentou roubar. Deus pode devolver em dobro. Aquilo que os anos levaram, Ele pode restaurar com honra. A Bíblia diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Sim, até o tempo perdido pode ser restaurado. Não há dano que Deus não possa consertar. Não há história tão quebrada que Ele não possa reescrever. Ore assim: Senhor, eu te apresento tudo o que perdi. Tudo o que ficou para trás, o que foi tirado, o que se desfez, o que parecia promissor e terminou em dor. Restaura, Senhor, não só o que perdi, mas o que perdi dentro de mim. Traz de volta a alegria, a motivação, a força. Traz de volta o que é meu, por promessa. Restaura minha história com a tua mão. E se algo não for para voltar, que o Senhor me ajude a seguir em paz, com o coração curado, com a mente liberta, com novos sonhos nascendo. Essa oração abre espaço para o novo. E Deus, o Deus que faz tudo novo, já está trabalhando por você. Glória a Deus. Vamos agora clamar por discernimento espiritual, porque muitas vezes não é o mal evidente que nos fere, são os disfarces, são as decisões aparentemente boas, são os relacionamentos aparentemente sinceros, e é por isso que precisamos de discernimento, para ver além da aparência. Bíblia diz: o homem viu o exterior, porém o Senhor vê o coração. E quando pedimos discernimento, pedimos para ver como Deus vê, para sentir no espírito o que os olhos não percebem. Ore assim comigo: Senhor, me dá discernimento, me ajuda a perceber o que está escondido por trás das palavras, me ajuda a entender o tempo das coisas, a identificar os perigos disfarçados de bênção. Abre os meus olhos espirituais, abre meus ouvidos para a tua voz, me livra de alianças erradas, de conselhos enganosos, de caminhos que parecem certos, mas terminam em dor. Me ensina a ouvir mais o teu espírito do que as emoções, a perceber o que vem de ti e o que não vem. Me dá sabedoria, prudência e sensibilidade espiritual. Essa oração é um escudo contra enganos. E quem caminha com discernimento não é facilmente abalado. Amém? Para encerrar este bloco, vamos fazer uma oração de autoridade espiritual. Porque quem ora, quem crê, quem vive em comunhão com Deus, também precisa se posicionar. Não mais como vítima das circunstâncias, mas como filho, filha de um Deus Todo-Poderoso. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você pode orar, repreender, declarar, profetizar. Você pode mudar ambientes com a palavra. Pode resistir ao mal. Pode viver como quem sabe a quem pertence. A palavra diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Ore assim comigo: Senhor, hoje eu me posiciono espiritualmente. Tomo posse da autoridade que o nome de Jesus me dá. Repreendo todo o mal. Rompo com todo o laço do inimigo. Quebro cadeias invisíveis. Cancelo palavras malditas. Declaro que a minha casa é território santo, que a minha mente é cativa ao Espírito Santo,
que minha alma pertence ao Senhor. Nenhuma seta vai prosperar. Nenhuma acusação vai me derrubar. Eu sou filho, filha, herdeiro da promessa. O sangue de Jesus me cobre. Os anjos do Senhor me guardam. E a palavra de Deus me sustenta. Com essa oração você ativa seu lugar espiritual e começa a viver como quem sabe que já venceu glória há dias ao nos aproximarmos do final desta jornada de oração. É importante lembrar que tudo o que foi dito, tudo o que foi declarado, tudo o que foi entregue, não se perde. Cada palavra lançada com fé não volta vazia. Cada clamor sincero sobe como incenso diante do trono de Deus. Talvez você ainda não tenha visto nada mudar do lado de fora. Talvez sua realidade continue parecendo a mesma. Mas o que foi feito no mundo espiritual já começou a se manifestar. Fé é o firme fundamento do que se espera e a prova das coisas que não se veem. Deus já está trabalhando. Enquanto você orava, Ele agia. Enquanto você entregava, Ele recolhia. Enquanto você se quebrantava, El Teiorga, e é por isso que, mesmo que você ainda esteja no meio da tempestade, pode começar a louvar. Ore assim comigo. Senhor, eu te louvo pelo que já está sendo feito, mesmo que eu ainda não veja, mas que tudo pareça igual. Eu te louvo porque confio, e sei que o teu tempo é perfeito. O teu agir é completo. A tua resposta vem com glória. Obrigado por ter me sustentado até aqui. Obrigado pelas palavras que me alimentaram, pela paz que me envolveu, pela esperança que ressurgiu. Eu sei que esta oração não foi em vão, e que algo já começou a mudar, primeiro em mim, depois ao meu redor, e é nesse espírito de gratidão que nos preparamos para encerrar esta etapa, com a certeza de que Deus já começou a boa obra. Amém. Agora vamos consagrar os relacionamentos da nossa vida, não apenas familiares, mas também as amizades, os vínculos ministeriais, as conexões diárias que nos cercam, porque muitas vezes os vínculos que temos nos ajudam a crescer, mas às vezes são fonte de desgaste, de dor, de confusão. E Deus quer nos ensinar a discernir o que vem dele e o que não vem. Quer alinhar as pessoas certas ao nosso caminho e nos afastar, com sabedoria, daquilo que nos afasta dele. Ore assim comigo, Senhor. Eu te entrego todos os meus relacionamentos, amizades antigas, novas conexões, vínculos profissionais, pessoas que fazem parte da minha vida. Se há alguém que o Senhor quer remover do meu caminho, eu entrego. E se há alguém que o Senhor deseja trazer, eu recebo. Ellen Hammett, vida com pessoas que te honrem, pessoas que edifiquem minha fé, que me ajudem a crescer e não a recuar. Me dá sabedoria para manter os relacionamentos saudáveis, para perdoar quando for preciso, para pedir perdão quando necessário, para caminhar em paz com todos, sem me afastar da tua presença. Livra-me das más companhias, das palavras venenosas, das intenções disfarçadas, e faz brotar ao meu redor uma atmosfera de amor, verdade e unidade. Deus é Deus de relacionamentos curados. E quando Ele começa a realinhar pessoas ao nosso redor, tudo se torna mais leve. Glória a Deus. Nesta parte, vamos clamar por coragem. Coragem para continuar, para recomeçar, para mudar, para abdicar, porque muitos sabem o que precisam fazer menos, mas não conseguem. Sabem que precisam largar um vício, romper com um ciclo, perdoar alguém, começar um projeto, dar um passo de fé, mas falta coragem, falta força emocional, falta convicção interior. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer renovar. Hoje, a Bíblia está cheia de homens e mulheres que tiveram medo menos, mas que mesmo assim obedeceram. E porque obedeceram, viram milagres. Ore assim comigo, Senhor, me dá coragem. Coragem para fazer o que eu preciso, mesmo com medo. Coragem para obedecer, mesmo sem entender tudo. Coragem para romper com o que me afasta de ti. Coragem para dizer sim ao teu chamado. Coragem para dizer não ao que me destrói. Eu não quero viver limitado pelas minhas inseguranças. Não quero deixar o medo decidir meu futuro. Quero viver com ousadia, com sabedoria, com fé prática. Se tu me mandares ir, eu irei. Se mandares soltar, eu soltarei. Se mandares começar, eu começarei. Eu sou teu. E quero viver com coragem, porque sei que tu estás comigo. Essa oração destrava decisões. E o que estava paralisado começa a se mover. Amém. Antes da última parte, precisamos declarar libertação. Porque há pessoas que oram, jejuam, cantam, leem a Bíblia, mas ainda se sentem presas. Presas em vícios, em padrões repetitivos, em traumas, em pensamentos destrutivos. E o Senhor quer hoje romper essas cadeias. Hoje é dia de libertação. Libertação completa, menos corpo, alma e espírito. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade está ao seu alcance agora. Ore comigo, Senhor, eu clamo por libertação de tudo que ainda me prende, das cadeias invisíveis, dos hábitos destrutivos, dos pensamentos negativos, da vergonha que me paralisa, da culpa que me aprisiona, do medo que me limita. Rompe agora todo jugo espiritual, quebra toda aliança com o erro,
Desfaz toda influência maligna sobre minha vida. Eu declaro que sou livre pelo sangue de Jesus. Liberta-me também das vozes do passado, das mentiras que ouvi e acreditei, das marcas que me impediram de crescer. Hoje eu assumo minha nova identidade. Filho, filha do Deus Altíssimo. Essa oração rompe ciclos e te reposiciona como alguém verdadeiramente livre. Glória a Deus. Chegamos ao fim dessa caminhada de oração 40 partes. 40 momentos de entrega, de cura, de fé, de clamor. Mas este não é o fim, é um novo começo. Você não sai desta oração do mesmo jeito que entrou. Você foi tocado, foi transformado, foi visitado pelo Espírito Santo. E ainda que você não veja, algo mudou, algo foi rompido, algo foi liberado, algo foi restaurado. Agora é hora de declarar com firmeza: Senhor, obrigado por tudo, pela presença, pela paz, pela cura, pela libertação, pela força que recebi. Eu não caminho mais sozinho. Tu estás comigo. Leva-me a viver tudo o que foi declarado aqui. Me dá constância, perseverança, fé firme, que a chama que se acendeu em mim hoje nunca mais se apague. Eu abençoo minha vida, minha casa, meu futuro. Eu me levanto em fé e sigo, crendo que o melhor ainda está por vir. Agora respire fundo. Sinta. Acolha, silencie, a presença de Deus continua com você, e mesmo quando a oração terminar, Ele permanecerá. Amém. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi Deus que te conduziu. Mesmo que os seus pés estivessem cansados, mesmo que o coração estivesse sobrecarregado, Ele não deixou você parar. Essa oração não foi apenas um encontro de palavras, foi um encontro entre o seu espírito e o coração de Deus. Ele te ouviu, mesmo nos silêncios, mesmo nas lágrimas que você não conseguiu explicar. Deus conhece você, conhece os seus caminhos, as suas dúvidas, os seus medos. Ele viu o que ninguém mais viu, o esforço que você fez para continuar, o peso que você carregou calado, as noites em que você apenas fechou os olhos, esperando que o dia seguinte fosse menos doloroso. E hoje, Ele quer que você saiba, você não está sozinho, o céu não está em silêncio, o Pai não se esqueceu de você. A presença dele não depende do que você sente, mas da aliança que ele tem com você. E essa aliança é eterna. Você é amado. Você é guardado. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando. Mesmo quando as portas não se abrem, Ele está construindo um caminho. Mesmo quando a resposta ainda não chegou, Ele está fortalecendo você para recebê-la do jeito certo. No tempo certo, você foi protegido no Salmo 91, guiado no Salmo 23 e fortalecido no Salmo 35. Agora você é convidado a seguir, não apenas com palavras, mas com fé viva. Não com medo, mas com confiança. Não tentando entender tudo, mas descansando naquele que entende o que ninguém mais entende. Deus não te chama pelo que o mundo diz que você é. Ele te chama pelo nome. E ao te chamar, Ele te cobre. Ele te restaura. Ele te capacita. Hoje, talvez, você ainda enfrente lutas. Talvez ainda não tenha todas as respostas. Mas agora, você tem uma certeza: Deus está contigo. E quem caminha com Deus nunca caminha em vão. Então continue, mesmo que seja devagar, mesmo que tudo pareça pequeno demais. O que importa é com quem você está caminhando, e com Deus, até o